Sejam bem-vindos à Casa Espírita Fonte de Esperança, hoje com essa presença querida e amiga de muitos anos, que nos dá um suporte doutrinário maravilhoso, doutrinário e agora também psicológico, Jorge Hessen, e na noite de hoje vai falar conosco sobre o tema A Consolação ante o Despertar da Consciência. Tenho certeza que todos nós seremos os maiores beneficiados do trabalho que ele irá desenvolver na noite de hoje. E eu convido a nossa médium da casa, colaboradora, Adriana Fernandes, para que faça a prece em nome de todos nós. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa para mais uma noite de estudo, de trabalho, de reflexão acerca dos ensinamentos do Cristo, a fim de que possamos recarregar as nossas energias, renová-las com o conhecimento do amor mais profundo que existe. Que Deus, através de seus mensageiros, trabalhadores amigos espirituais dessa casa, possa nos conceder a energia necessária para que possamos trabalhar no dia a dia, em nome do Cristo e em nome de cada um de nós. Graças a Deus, que assim seja. E dessa forma iniciamos as nossas atividades da noite de hoje, passando a palavra ao nosso querido amigo Jorge Hessen. Querido irmão Arnaldo, boa noite. Boa noite aos nossos irmãos da Casa Fonte Esperança. Espero que esteja com som audível aí e que nós possamos, na proposta da nossa apresentação doutrinária do tema hoje, chegar ao coração, chegar à mente daqueles que possam estar nos acompanhando, ou agora, ou mais tarde, após a gravação. A proposta nossa, na realidade, é nos atermos e ficarmos realmente bastante atrelados ao 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, necessariamente, nós vamos ficar bem literalista, bem preso, no sentido de ficar focado no 6º capítulo, porque ali nós vamos falar sobre o Cristo Consolador, o Consolador prometido. E isso nos leva a necessariamente estar com a fonte original e não sair dela, para não ficarmos divagando demais. Vamos lá, vamos ao Kardec. 6º capítulo, ele traz o João, no 14º capítulo, dos versos 15 a 7 e também 26. Um momento em que o João registra quando Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei a meu Pai, ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, que ele chamou de Espírito de verdade, que o mundo não pode receber à época, porque, aspas, não vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Eu estou ouvindo alguma voz? Você tem alguma coisa? Está havendo uma interferência? Ou me perdoe essa interrupção agora, porque eu estou ouvindo alguns sons aqui diferentes no meu... Jorge, está perfeito. Então tá, ok. Estou dando uma ressonância, sabe? Mas tudo bem, tudo bem. É o tal do retorno, né? Delay, ou fora da lei, né? Mas vamos lá. Digo, agora melhorou. Mas
nesse momento em que João, nesse capítulo citado, nos fala de que Jesus nos enviaria um Consolador que nos ensinaria todas as coisas e nos faria recordar de tudo quanto ele estava ensinando, Jesus, quando faz essa promessa, efetivamente, o que acontece? Ele diz que naquela época o mundo não conhecia. Por quê? Porque não havia o amadurecimento suficiente para a compreensão desse outro Consolador. Aquele que Deus enviaria para ensinar todas as coisas, para relembrar o que ele estava ensinando. Evidentemente, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde, não naquele momento, ensinar as coisas que o Cristo não dissera tudo. Então, viria ensinar mais coisas, porque Jesus não disse tudo. Porque se o Cristo disse lá em João que viria relembrar o que ele disse, é porque o que ele disse foi esquecido ou foi mal compreendido. É interessante, imagine você escutando agora essa colocação, projetando para um futuro um outro Consolador que não nos deixaríamos sós, mas queria relembrar o que ele estava ensinando, ele já estava prevendo o esquecimento da mensagem dele. E o Espiritismo vem, nessa época, predita cumprir exatamente essa promessa contida lá em João. E o seu advento, ele é presidido também por espíritos, ou por um espírito que deu o nome de Espírito de Verdade, e que nos convida à observância da lei. Que lei? A lei da Bíblia, do Velho e Novo Testamento, a livro do Alcorão, a livro... Não. A observância da lei da consciência. Porque o Código Divino está inscrito na consciência humana. Questão 621 explica muito bem isso. Nós trazemos inscrita na própria consciência as leis divinas, e é aí que nós precisamos aprender a vasculhar, a investigar, a nos aproximar, porque se o Código Divino trazemos na consciência, o Código Divino é o DNA do Criador. E já carregamos em nossa consciência o DNA do Divino. Portanto, o Espírito de Verdade se veio ressaltar todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas à época, quando ele fez as suas advertências: ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. É interessante, ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir. E o Espiritismo vem, além de fazer com que possamos ouvir somente na acústica da nossa compreensão, abrir também os olhos e os ouvidos, porquanto a doutrina espírita, rigorosamente espiritismo em sua origem, fala sem figuras e nem alegorias. Embora, após Allan Kardec, eu confesso que, como historiador, eu percebo muitas inserções, muitos enxertos de coisas que, de vários aspectos, me ferem um pouco a racionalidade espírita. Muitas obras psicografadas trazendo desinformações. Por isso que nós devemos estar, aí eu digo, focado em Kardec, focado principalmente nas 5 obras que consubstanciam a nossa aproximação para uma melhor compreensão desse Consolador prometido, desde o Livro dos Espíritos até o livro A Gênese. Aí nós vamos entender de uma forma... Fugiu disso muitas invencionices, e evidentemente os véus serão mantidos de melhor compreensão do Cristo. Mas a doutrina espírita, verdadeiramente, ela levanta de propósito o véu lançado sobre alguns mistérios. E a doutrina espírita vem trazer consolação, mas eu diria uma consolaçãozinha, vem trazer uma consolação suprema aos deserdados da informação, aqueles que ignoram as informações a partir do espiritismo, e todos que penam, que realmente passam muitas vicissitudes, do qual a doutrina espírita vai adjudicando, vai mostrando, vai apontando para causas e utilidades justas todas as dores que nós passamos na Terra. Num planeta como o nosso, de prova e de expiação, que esse termo foi utilizado por Kardec, classificando o coletivo moralmente falando,
Quem reencarna no mundo de prova e expiação não vem fazer turismo aqui na Terra. Ninguém veio para se divertir. Nós estamos aqui para que, sob o guante da própria dor, possamos não perder o foco do amor. Amor que está íncita no código moral de lei da própria consciência, ou seja, a dor está o tempo todo me convidando a não perder o foco do amor que está em minha consciência. Então, a dor é importante. Ela não vem consubstanciada como um castigo divino, não. Quando Jesus disse: "Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados", mas como é que nós podemos pensar em consolação ou sentir algum tipo de consolação por estar padecendo aqui na Terra as vicissitudes, e muitas vezes nem se sabe por que está passando por essas intempéries, por essas vicissitudes, por esses padecimentos? A legítima doutrina espírita, eu digo, aquela codificada por Allan Kardec, e aquelas também sérias que dão subsídios à melhor compreensão de Kardec, o Espiritismo mostra as causas das dores nas existências anteriores, na existência atual, está no 5º capítulo, inclusive, do Evangelho segundo o Espiritismo, as explicações sobre bem-aventurados aflitos. Então, mostra o objetivo das dores, apontando as próprias dores como crises saudáveis que produzem a cura. É meio paradoxal, mas as dores como crises saudáveis para produzir cura. Cura da essência, da nossa essencialidade. Então, essa dor, ela nos acorda a consciência, embora ela machuque o corpo, muitas vezes. E como meio de depuração, que vem a garantir a nossa bem-aventurança, a felicidade, seja na atual e em posteriores experiências físicas ou extrafísicas. Então, a doutrina espírita é uma doutrina profundamente consoladora. E nós podemos compreender que nós merecemos padecer, porque achamos justa esse mecanismo da providência divina, que nós chamamos de dor, que Emmanuel chama de ministro da justiça divina. Então, não existe nos estatutos de Deus espaços para punições em que nós possamos justificar a dor como um processo punitivo, porque não é. Não é. É um instrumento providencial em que Deus realmente, para manter acordada a nossa mente ante ao código do amor. A dor nos convida para o amor. A dor só se apresenta quando nós estamos vivendo o desamor. A dor só se apresenta quando nós estamos vivendo também o falso amor, o chamado pseudo-amor, que é o mascaramento de virtudes. O Cristo não quer mascaramento de virtudes, ele pede a sinceridade, a autenticidade com as nossas limitações, embora nós não sejamos limitados. Temos limitações, mas nós não somos limitados. Então, a dor auxilia ao nosso adiantamento, e quando nós percebemos isso, nós não reclamamos. A doutrina consola. Como trabalhador que vem aceitar um trabalho que lhe assegura um salário, qual é o nosso salário? É a paz de consciência, é a serenidade, é você estar bem com você se amar mais para aprender a amar o próximo. Então, o Espiritismo dá para nós o que o Kardec usa como fé inabalável no presente, no futuro. Porque a dúvida em si, ela acaba realmente sendo, digamos assim, banida dos nossos ideais. A dúvida não mais fica monopolizando a nossa consciência. Nós não damos espaço para a dúvida, exceto uma dúvida sadia. Diz exatamente um ditado que a dúvida sadia é mãe de grandes realizações, mas não aquela dúvida doentia. Então, vendo, observando, tendo consciência, percebendo as coisas de cima, evidentemente, nós vamos dar uma importância mais relativa às vicissitudes da Terra, aos golpes da Terra, os achaques, aquelas coisas que incomodam exatamente, que vão desaparecendo nesse vastíssimo e admirável horizonte que o Espiritismo faz descortinar em nossa consciência diante de uma certeza. O que é que nós estamos fazendo no mundo de prova e expiação? Qual o objetivo de eu estar aqui reencarnado? Por que Deus me criou? Ele me dá o direito de fazer esses questionamentos. Ele me criou com um propósito. E a perspectiva da felicidade,
a perspectiva realmente de você ter contato com a serenidade, com a harmonia do universo, com o amor que é a própria vida, evidentemente dá para nós, de uma forma, eu diria, muito espontânea e consciencial, a capacidade de exercitarmos paciência. Paciência. Não é paciência em relação aos outros, é paciência em relação a nós. Sermos mais pacientes conosco mesmo. Porque, como eu disse, nós temos limitações que me levam a errar, mas eu não sou limitado. Me identificar exatamente com o potencial que eu sou e não com as limitações que eu tenho. E daí, eu posso dizer que isso é um movimento de felicidade, que me traz paciência, que me traz resignação, que me traz coragem de ir até o final da caminhada, coragem não para enfrentar os outros, não para enfrentar a vida. Coragem é para que eu possa agir com o coração. Cor, em latim, é coração. E fazendo a junção do agem é agir com o coração. Podemos fazer exatamente a junção. Coragem, agir com o coração. Paciência, resignação, coragem e ir até o final do nosso projeto de vida num plano maior a partir de uma programação que começou lá na concepção, quando meu pai e minha mãe emprestaram os seus gametas para que eu pudesse gerar um corpo. E esse corpo físico que hoje, que Deus me emprestou, para ir até o final da jornada, quando chegar o último momento, meu último suspiro, dizer, bom, eu cumpri o meu compromisso nessa etapa, na horizontal e na vertical da vida. Assim, a doutrina espírita, ela realmente, como consoladora, realiza o que Jesus disse, do que ele prometeu, o conhecimento das coisas, fazendo com que nós possamos ter uma noção mais profunda, mais racional, mais lógica de onde nós viemos pela reencarnação, para onde nós vamos pela desencarnação. E o que é que nós estamos fazendo na atual encarnação? Então, de onde nós viemos com as experiências antes dessa encarnação. E o que nos espera após esta encarnação do que está por vir, como um balanço, como um processo natural do colher daquilo que se planta em um período programado que vai, como eu disse, do berço até o túmulo. E com a doutrina espírita, que eu disse que traz para nós os ingredientes da paciência, da resignação, evidentemente nós podemos esperar o melhor, até mesmo após a desencarnação. Ao invés de termos medo de umbral, eu vou para o umbral, ninguém vai para o umbral. E ninguém vai para nosso lar, metaforicamente, os lugares melhores do mundo espiritual, não. Na realidade, desencarnar é mergulhar na própria consciência. Quando eu vou para outra dimensão, no fundo eu mergulho e fico cara a cara com a minha consciência. Então eu não vou para o umbral, eu já estou no próprio umbral, do qual seria atraído para as dimensões, em outras esferas, em outros campos de energia, para onde a minha consciência está vibrando. Então eu não vou para o umbral, eu já estou lá. Quando eu desencarno, eu seria atraído naturalmente para esse campo. Então eu não vou. Então, para onde eu vou após a desencarnação? Façamos uma análise de como é que nós estamos em termos de consciência agora. Como é que está a minha consciência? Como é que está a minha verdade? Como é que eu estou sendo verdadeiro comigo, honesto comigo? Ou estou vendendo imagem para os outros aprovarem? Ou viver sob os aplausos dos outros, sob a aprovação dos outros? Eu vou ter uma vida de péssima qualidade. Eu preciso viver a minha vida com a minha autoaprovação. E assim ter mais dignidade, e o Espiritismo desperta essa visão mais ampla em fazermos, cada um de nós, essa autoanálise, essa autoverificação, essa reflexão necessária para que nós possamos crescer realmente consolados. Se eu for esperar, você me dá muita... Tem pessoas que dizem isso, né? Fulano, ciclano, esposa, filho, você me dá muita paz, você me dá muita felicidade, você me dá muita tranquilidade, alguma coisa está errada. Nós estamos terceirizando coisas que são conquistadas individualmente. Se a pessoa tem paz, ela não vai me dar a paz que ela conquistou, porque virtude é intransferível. Ela pode ser uma boa referência, ela pode ser um bom estímulo, mas não é ela que vai me dar a paz. A paz é uma conquista individual, ou a felicidade, ou a tranquilidade. Então, a doutrina espírita atrai para os verdadeiros, legítimos princípios das leis divinas, das leis de Deus. A doutrina espírita consola por uma fé robusta, não uma fé irracional.
mas uma fé calcada na lógica, pela esperança, não do verbo esperar, porque as pessoas confundem esperança como se fosse esperar alguma coisa. Não. Esperança na ressignificação do próprio verbo, que nós podemos colocar como um verbo criado chamado esperançar, que é um neologismo. Esperançar é você ir atrás dos seus ideais, atrás dos seus objetivos. Isso é esperança. É não esperar cair do céu de paraquedas. É você ir atrás daquilo que você realmente acredita. Então, o Espiritismo desperta essa nossa consciência, tira-nos da inércia para que nós possamos nos esforçar, nos consolando pela fé e por essa esperança que busca ir atrás dos seus próprios ideais. Uma reflexão crítica do próprio Evangelho, crítica no sentido bem razoável para entendermos melhor, sob o ponto de vista, digamos assim, da própria razão, essa passagem do 6º capítulo do Cristo Consolador, porque a promessa desse outro Consolador, conforme o 6º capítulo, evidentemente, ela pode ser compreendida como, ou pelo menos não deveria ser compreendida, né, como um acréscimo bem periférico da mensagem de Jesus. Não é. Não existe periferia nesse momento da promessa em João. É uma coisa profunda. Mas, quando nós vemos essa promessa contida no João 14, na realidade, é uma base estrutural da pedagogia do próprio Cristo, pedagogia do Evangelho, chamaríamos de uma pedagogia profunda e espiritual. Então, essa promessa não é uma coisa vã, nem periférica, embora as religiões tradicionais não se prendem a isso. Porque o Cristo, sabendo que aqueles discípulos da época dele, seus ouvintes da época dele, não estavam preparados para a compreensão de toda a verdade. Ele trouxe parte ínfima da verdade transcendente. Então, ele próprio... Desculpa. Deixa eu beber um pouco d'água. O próprio Cristo, eu diria que ele abdicou da revelação estática, estante, aquela coisa parada, inerte e definitiva do tempo. Nessa abdicação, evidentemente, de uma ideia de uma revelação estática, de uma revelação definitiva no tempo, não. Ele revela um ponto que acaba incomodando uma estrutura de uma teologia caduca, de uma compreensão profunda do Cristo, desse pensamento religioso, hegemônico ainda, tradicional, que não para dar espaço para entender que Jesus falou de imortalidade, de reencarnação, de comunicação dos chamados mortos com vivos. As religiões não abriram espaço para isso. Por isso que Jesus falou de um outro consolador. Consolador porque nós não ficaríamos consolados com a mensagem que seria desviada. Senão, não justificaria um outro consolador, porque a mensagem que ele trouxe, por si só, bastaria, no tempo, estaticamente falando. Não, ele trouxe a mensagem. Não. Ele disse que enviaria e que ensinaria todas as coisas. É porque alguma coisa iria acontecer, ele já fazia essa previsão. Então, a verdade espiritual acompanha o quê? O amadurecimento da consciência humana. Ele sabia que nós não tínhamos amadurecimento suficiente para entender a mensagem dele em sua profundidade. Meia dúzia deles entenderam, mas a maioria não entendeu. Fizeram religiões, dogmatismos, poderes estatais. Foi feito em nome do Evangelho. Então se perdeu um pouco do foco da mensagem essencial. Por isso que ele falou de um consolador. Senão, eu repito, seria paradoxal. Seria ele próprio estar realmente dentro de uma crítica interna, derruindo a sua própria tese. Mas ele sabia o que ele estava trazendo, ficaria realmente por um tempo muito curto, talvez no máximo 300 anos, aqueles foram realmente que pululou com muita força a mensagem dele, mas que com o tempo a coisa não iria funcionar. Por isso, vou precisar mandar um outro, vou pedir a Deus para consolar os corações daqueles que de alguma forma estejam abertos para entender a mensagem que eu trago para a humanidade. Então, revelação não se impõe. Quando se fala de revelação, a doutrina espírita é a terceira revelação. Primeiro, Moisés, pedagogicamente. Segundo, é o próprio Cristo. Terceira doutrina é presunção? É o espiritismo, é presunção? Revelação não se impõe.
como eu disse e repito, na realidade, a verdade espiritual, a verdade que Jesus trouxe, acompanha o quê? O nosso amadurecimento consciencial. Enquanto a nossa consciência estiver na horizontal de compreensão da mensagem de Jesus, dogmatizando tudo o que ele trouxe, nós não estamos nos consolando nem entendendo a mensagem dele. Até porque revelação não se impõe, o Espiritismo vem. Ela se revela à medida em que o homem se torna capaz de compreender. Ele vai ampliando a capacidade de compreensão, ele vai ampliando a sua consciência, ele vai compreendendo melhor o que o Cristo há 2000 anos trouxe. E que as religiões ainda não abriram espaço para entender melhor. Com todo respeito, talvez nem todos estejam preparados, mas ele trouxe para todos. Ele disse um outro consolador, não para espírita, mas para todos nós. Agora, cada um tem a sua caminhada, tem a sua jornada, tem a sua escolha, né? Então, essa revelação, à medida em que nós vamos nos capacitando para compreender, evidentemente, o Espiritismo não surge aqui para substituir o Evangelho. Não está aqui para substituir o Novo Testamento. Não é isso. Entender o Espiritismo é fazer com que entender ou compreender melhor ainda, né, que o Espiritismo veio retirar véus pesados, muito pesados, que o tempo, e eu repito, que os dogmas humanos, que o próprio poder, a estrutura de poder lançaram sobre os ensinamentos de Jesus. Por isso que ele disse que esse Consolador viria relembrar, porque a mensagem seria esquecida. Senão também não faria lógica dizer que o Consolador viria relembrar ou lembrar o que ele tinha dito, porque o que ele tinha dito seria esquecido. Está muito claro isso. Agora, surgiu um momento em que, segundo a espiritualidade maior, achou que era o momento. Século XIX, o grande secretário de Jesus, Allan Kardec, veio realmente e ele bancou isso daí e publicou exatamente o que os espíritos revelaram para ele. Por isso que a doutrina que nós chamamos de espiritismo é a doutrina dos espíritos, dos nossos irmãos desencarnados. Então, ao identificar o Consolador com o espiritismo, o codificador, ou seja, o próprio Allan Kardec, ele não propõe como que uma nova autoridade religiosa para a humanidade, como muitos pensam. Não, o espiritismo não tem esse objetivo. O espiritismo é para todos, para católicos, evangélicos, ateus, não importa. Porque podem ter católicos que entendam alguns princípios espíritas, aceitem e são sinceros nas suas religiões, se praticam na medida em que eles compreendem, e compreendem os conceitos espíritas e praticam o bem, independente de rótulo religioso ou de saber muito espiritismo. Não adianta sair da ignorância do não saber e não praticar. Então, o espiritismo não está preocupado com isso, está preocupado com o quê? Com o comportamento, não os rótulos, em que muitas vezes nós tentamos fazer uma nova religião consoladora, todos que estão fora do espiritismo não há salvação. Fora da caridade. E não essa caridade de fazeção de coisas materiais para os outros, não. Isso é a parte menor da caridade. A caridade, conforme 886 livros espíritos, é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é caridade, como o entende Jesus em sua mais profunda realidade. Então, o Espiritismo traz para nós uma metodologia de acesso a essas verdades transcendentes baseadas no raciocínio, na própria observação dos fatos, dos fenômenos sociais, e no livre-arbítrio, ou seja, no nosso livre exame, sem imposições. E é a grande ruptura que eu vejo provocada pelo Espiritismo, não e jamais estaria no campo moral, porque a moral que o Espiritismo traz é a mesma do Cristo, totalmente a mesma, mas no campo, poderíamos chamar filosoficamente, epistemológico. O que é isso, Jorge? É o estudo do conhecimento, a formação do conhecimento, a origem, a natureza, o limite da validade dos conhecimentos que nós temos em relação a Jesus, fazendo as indagações, como é que nós podemos compreender o que nós sabemos, porque muitas vezes nós sabemos coisas e nem compreendemos o que nós sabemos. São informações antulhadas em nossa consciência e nós não estamos sabendo fazendo uso dessas informações. Pessoas que conhecem muito, mas não sabem utilizar o conhecimento, porque não se apropria do conhecimento. Não está tendo ainda esse potencial de se apropriar do conhecimento. Então, o Espiritismo nos oferece as bases para as nossas crenças, para as nossas verdades profundas de convite à nossa transformação individual.
Eu digo individual porque eu não tenho poder de transformar a vida de ninguém. Ninguém tem. O único poder que Deus me deu foi o poder de transformar a minha vida. E o Espiritismo me consola nessa jornada de autotransformação. E como consolador, traz uma abordagem que vem analisando exatamente esses processos mentais de compreensão de nossa transcendência, que nós viemos de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Ou seja, as fontes dos conhecimentos espíritas, considerando o uso da razão, da nossa experiência com a própria doutrina, as condições para construir o nosso saber, por isso que eu digo que é uma questão epistemológica, que é essa construção de como é que nós aprendemos as informações. Tem pessoas que conhecem muito espiritismo, mas estão longe da prática. Só conhecem, só tem a teoria. Não basta a teoria. É preciso sair da teoria, se apropriar da informação que está empanturrada na consciência e trazer para o sentimento. A partir daí, você se apropria dessa informação, só com sentimento. A apropriação da informação, que é exatamente a formação, é pelo sentimento. E a partir daí, você sai da ignorância do não vivenciar, porque é impossível alguém que não sinta no coração as informações espíritas e não se predispõe a vivenciar. Aí você vivencia com humildade, com mansidão, com compreensão, com tolerância a todos e a tudo, aos religiosos, a compreensão responsável, né? Não é a omissão, mas é uma compreensão, todos somos irmãos. Então, essas condições dessa construção do saber, incluindo aí, claro, o conhecimento científico, porque na tríade, religião, religião filosoficamente, né? Filosofia e ciência é a base da nossa amada doutrina espírita. Está faltando aí a arte também, que eu acho que faria parte também do grande esteio do espiritismo, quando o espiritismo também investir muito na arte, como eu vejo o meu grande, eu chamo de poeta, que é o presidente aqui da Fonte Esperança, eu chamo e eu considero um grande poeta, que não é fácil fazer o que ele faz. Só quem faz é que sabe. Pegar o evangelho e botar aquelas dúlcidas palavras poéticas, né? Não é para qualquer um. Mas está faltando isso no espiritismo, a poesia, não só, a arte em si. Aí nós teríamos essa, né, um quadrilátero, nós não teríamos realmente um triângulo. Né? Mas, de qualquer maneira, voltemos à questão do tema. A doutrina espírita não impõe crença cega. O espiritismo não se impõe de forma cega. A doutrina espírita, uma casa espírita bem dirigida, não impõe submissão intelectual. E outra coisa que é importante, o espiritismo jamais, um bom espírita, uma boa liderança, é sustentar e pregar o medo nos outros. Não, o espiritismo não é a doutrina do medo. Não sustenta. Até porque ameaças e medos não se sustentam em si. Não adianta ameaçar. Convida à compreensão. Convida à compreensão. A palavra é essa, convida à compreensão. A vida não impõe nada. Deus não nos impõe nada. Não adianta vir com esse negócio que nós temos que fazer por obrigação, não traz resultado. A nossa própria mente não aceita essas imposições. Então, as coisas que nós fizermos em nome do Cristo, em nome da doutrina, que seja com consciência, de forma espontânea e não por obrigação, porque vem aquele padrão, né? Eu tenho o quê? Porque senão eu tenho que ir para o centro espírita, porque senão eu vou para o umbral. Eu tenho que então eu tenho o quê? Porque senão eu tenho o quê? Porque senão não funciona. Fazer por consciência, fazer por amor, fazer exatamente sentindo, porque a doutrina espírita tem material suficiente para que nós possamos realmente confrontar tanto o materialismo quanto o próprio espiritualismo dogmático, porque fazer do espiritismo mais um comportamento dogmático, quando você impõe medo, isso é dogma. Olha, faz porque senão você vai para o umbral, tá? Faz porque o seu obsessor pega ali fora. Isso é dogma. Isso é uma imposição do medo. É terrorismo que muitas vezes nós podemos, de forma inconsequente, levar a vida aberta através de uma tribuna. Não é levar o medo, é levar aquele que nos ouve a certeza de que ele tem poder de realizar a sua autotransformação a partir de um bom conhecimento, de uma boa informação. Então, o Consolador, ao explicar a dor como consequência pedagógica da lei de causa e efeito, e não como um processo punitivo, como muitos dizem. Deus não castiga, meus irmãos. Deus não pune, Deus não censura, Deus não critica. Por quê? Porque Deus é fonte pura de amor. Deus ama. Deus ama. E
é sob as energias do amor que nós vamos nos corrigindo. Mesmo aqueles que estão há vários anos, às vezes séculos, nas regiões de dores, nas chamadas regiões de penumbra, nas trevas, eles entraram lá por escolhas dele, mas um dia eles vão sair, porque eles não foram criados para ficar lá eternamente. Deus não criou o ser para ficar eternamente nas sombras, não. Agora, o tempo é de cada um. Fica 10 mil anos, fica 1 milhão de anos, o tempo é de cada um. Mas um dia sai. A energia que usou para entrar para regiões de sombra é a energia que ele vai usar para sair e ir para a luz. Mas é uma questão de escolha. E Deus nos deu esse livre exame, essa livre escolha. Né? E aí nós retiramos com essa ideia de que Deus pune, que Deus castiga. Olha, toma cuidado, vai, porque senão na próxima encarnação você vai sofrer muito. Isso é ameaça. E isso traz medo. O Espiritismo não propõe isso em nenhum momento, porque a consequência pedagógica da lei de causa e efeito é a própria dor como um convite para o amor. E nós vamos retirar de Deus esse caráter arbitrário. Deus não é, dessa forma, realmente alguém que está vigiando 24 horas por dia o que eu penso, o que eu falo. Não existe isso. Isso é dogma, que às vezes está ocorrendo até no movimento espírita, pessoas que não estudam melhor Allan Kardec, que não conseguem entender a essencialidade, sob o ponto de vista epistemológico, da compreensão da verdade espírita. E aí vai devolvendo a cada um de nós a responsabilidade pelas nossas próprias escolhas evolutivas. Não tem nada a ver com Deus me criou e me deu a liberdade, o livrezinho. E o que eu faço vai trazer consequência. Eu tenho liberdade de fazer o bem, eu tenho liberdade de fazer o mal. Mas toda a liberdade que eu tenho naquilo que eu faço, tudo que eu faço traz consequência. Mas as consequências não como punição, como um processo pedagógico. Eu falei da pedagogia espiritual lá no começo, da própria vida. Naquilo que eu erro, a vida me sacode através da dor, e a dor como instrumento divino, como ministro da justiça divina, vai, olha, Jorge, volta para o amor, e eu volto para o amor. Daqui a 1000 anos não tem problema, daqui a 10 milhões de anos não tem problema, porque eu sou infinito, então 10 milhões de anos é nada em função do infinito, o tempo é de cada um. Então, o Consolador Prometido acaba não sendo confortável para muitas estruturas religiosas, sectaristas, ou até das chamadas militâncias, e até políticas mesmo, porque essas militâncias se alimentam da ignorância. Esses poderes, até no campo político e no campo religioso, da ignorância. O Espiritismo desperta para o conhecimento, e não ficarmos na ignorância. É preciso estudar. É preciso estudar. O espírita, ele tem a necessidade de estudar. Porque o Espiritismo consola, sim, mas consola esclarecendo. Isso implica necessariamente desconstruções de ilusões, desconstruções de privilégios morais, tanto quanto também de falsas superioridades espirituais, em que a pessoa se coloca, não, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor que ciclano, eu penso melhor que ciclano. Não. Perante Deus, todos somos iguais. Em essência, Hitler é igual a mim, não tem nada diferente entre Hitler e eu. Porque ele é tanto eu quanto eu, criado por Deus. Ele não está fora da lista das criaturas de Deus. Agora, ele escolheu o caminho dele, eu estou escolhendo o meu. Eu estou apenas mostrando para vocês, todos os seres humanos somos iguais em essência. Todos temos o mesmo destino. Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Pura e eterna felicidade na busca da verdade que está na consciência de cada um de nós. Assim, o Espiritismo, com certeza, cumpre essa promessa do Cristo, não por declarações retóricas mas, com certeza, com o que nós chamamos de coerência, com lógica doutrinária. Até porque ensina sem impor. Porque se alguém ensinar espiritismo por imposição, ele não está entendendo o espiritismo. O espiritismo não se impõe. O espiritismo consola sem iludir. E, como eu disse, repito 1000 vezes se for preciso, esclarece sem dogmatizar. O espiritismo não tem dogmas. Não tem essas imposições. Não, eu sou tal, eu sei mais do que vocês, então vocês me sigam. Sigam-me os bons, está lá o Chapulim calorado. Parar com isso. A esperança deixa de ser apenas uma crença e passa a ser uma compreensão. Eu repito, esperança do verbo esperançar, de você ir atrás dos seus ideais. Ou seja, a doutrina espírita traz aquela visão profunda de nossa imortalidade, porque nós somos seres imortais, filhos de Deus, mas aprendizes da vida, que mestre é só Jesus. Não adianta me colocar como mestre. Eu vou levar bilhões de anos ainda como aprendiz. Só Jesus é mestre. Mestres são os anjos. Nos tornaremos mestres quando nos angelizar daqui a bons bilhões de anos. Vamos devagar. Vamos na condição de discípulos mesmo, somos aprendizes. Então, o Espiritismo nos mostra com muita clareza a imortalidade,
a reencarnação. Isso é fundamental. Para mim, o fulcro mais importante, a base mais importante de todos os conceitos espíritas, necessariamente, é a reencarnação. Além de uma compreensão profunda da justiça divina que trazemos na consciência. E aqui, o sentido real das palavras do Evangelho, das palavras do Cristo, ou atribuídas ao próprio Cristo. Por isso que Kardec reafirma que a fé ela deve ser racional, ela deve ser inteligente, ela não deve ser fanática, nem por imposição, nem deve ser uma fé calcada no medo, no melindre, não. Como já disse, o Espiritismo não cria uma nova moral. Não. O Espiritismo é um fenômeno social, é um instrumento da sociedade. O Espiritismo é uma informação, como terceira revelação, mas é uma informação para a humanidade, é um patrimônio para todos os seres humanos, encarnado e desencarnado. Então, o que nós somos convidados a fazer? A nos apropriar da informação. A partir da apropriação da informação, eu começar a vivenciar essa informação. Mas eu preciso me informar bem com a informação que nós chamamos de doutrina espírita ou terceira revelação. Porque recorda, esclarece essa moral deixada por Jesus e que, de alguma forma, foi esquecida. O véu pesado da política humana e de outros interesses rasteiros da humanidade acabou realmente fazendo com que fosse esquecida a mensagem original de Jesus Cristo, libertando de interpretações dogmáticas. Espírito dogmático não faz sentido. Literalistas, não. E, em contrapartida, o que o Consolador nos pede? Qual é a contrapartida do processo? O que os Espíritos têm nos convidado? O que eles nos pedem? O que eles nos solicitam? Nada, absolutamente nada, além do essencial. Do essencial. O que é o essencial? Responsabilidade pessoal. Sermos honestos conosco mesmo. Transformação moral, já falava Kardec, reconhece o verdadeiro espírita e cristão pelo esforço da sua transformação moral, pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para dominar as suas más tendências. Transformação moral. A prática da caridade no sentido como Jesus entende, questão 886, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, e uso da racionalidade, da razão, aliada ao sentimento. Não adianta usar só a razão muito cartesianamente sem usar o sentimento de humildade, de tolerância, de compreensão, de flexibilidade. Então, o Espiritismo ele não ameaça. Não ameaça. Doutrina espírita que ameaça não é Espiritismo. Pode ser qualquer outro tipo de doutrina, mas não é Espiritismo. Espiritismo não é a doutrina da ameaça. Espiritismo não condena. Espiritismo esclarece. E tanto quanto o Espiritismo não promete privilégios espirituais. O que o Espiritismo nos propõe? Uma educação da consciência. Uma educação consciencial. Saber os porquês. É importante saber o que, por quê e como, para quê. Essas perguntas são fundamentais. E dentro dessa realidade, refletirmos sobre a vida. Isso chama educação consciencial. E é um equívoco muito grande e recorrente afirmar que o Espiritismo tenha criado uma nova moral, quase que uma nova religião. Mentira. Traz um aspecto da religiosidade, não uma nova religião. Não, a gente vai criar exatamente novos líderes, que eles, sem eles, são maravilhosos, são quase oradores espíritas que, na realidade, é diferente de padres, de pastores, nada disso. Todos os seres humanos, como espíritas, que abraçam o Espiritismo, têm condições de levar o Espiritismo para qualquer ser humano, seja da tribuna, no dia a dia, no serviço, através da prática, do exemplo. Não é a retórica. Não é isso que eu estou fazendo, isso que eu estou fazendo é fácil. Eu estou exatamente com um roteiro aqui para falar com vocês, isso é simples demais. É muito fácil falar. Eu sei que é importante também, isso educa. Jesus também usou a palavra, né? Isso é o mais simples. Agora, o desafio é o comportamento, né? Para que nós possamos, realmente, a doutrina espírita, ela não inventa valores éticos, não. Ela desmonta esse vício dogmático, que ao longo dos séculos, acabou obscurecendo a simplicidade da moral ensinada pelo nosso mestre maior. Então, Kardec, ele é, eu digo incisivo, ele é categórico quando ele afirma que o Cristo é a expressão
da mais pura lei de Deus, a expressão mais pura da lei natural, a expressão mais pura da lei de amor. Jesus é. Ele personifica isso, ele sintetiza isso. E se assim é, porque o Espiritismo não deve criar, dentro das religiões falidas, ou digo falidas, aqueles que criaram um véu para melhor compreensão de Jesus. Então, não pode ser, não deve ser, né, propriedade de igrejas, nem instrumento de controle moral, e tampouco um código de submissão, senão você tem que, porque senão o professor vai te pegar lá fora. O Espiritismo rompe com essa lógica do medo. Vamos ter coragem, agir com o coração. É o medo da culpa. A culpa é um movimento inútil na vida de cada um de nós. É o mais inútil dos movimentos humanos, é a culpa, em que a pessoa ela se julga, ela se condena e ela se pune ao mesmo tempo. Por quê? Nós somos criaturas de Deus, não somos coitadinhos, nem vítimas do jogado no universo, não. Então, a doutrina espírita não admite obediência cega. É você entender, compreender, estudar, refletir, e nenhuma fé é legítima se não puder enfrentar a lógica, se não puder enfrentar a razão, senão vira dogmático. Então, a promessa do Consolador não foi a de uma nova religião, repito, e é, digamos assim, um novo conceito, ou seja, com um novo esclarecimento que nos liberte desses dogmas. O Espiritismo cumpre esse papel ao retirar o evangelho do púlpito da chamada autoridade e devolver ao fórum íntimo da consciência de cada um de nós. Porque eu sou o construtor da minha religiosidade. É a religiosidade intrínseca. Eu sou espírita dentro de mim, comigo, pelo meu comportamento, as pessoas saberão que eu estou fazendo a diferença não porque eu sou espírita, mas porque eu vivo a doutrina espírita no meu dia a dia. Seguir Jesus à luz do espiritismo é não ficar repetindo fórmulas religiosas, mas assumir a responsabilidade integral pelos próprios atos, pelas próprias escolhas. Por isso que Kardec define que o verdadeiro espírita, não por sua adesão institucional, adesão a tal ou qual caso espírita, ou seja, mas por a sua transformação moral. Repito, tudo o resto é discurso vazio. Me perdoe, mas tudo o resto é discurso vazio. Jesus, ele é pleno em nós à medida em que eu me torno pleno com ele também. É isso, meu irmão. Que Jesus nos abençoe. Amém. Caro Jorge, vou pedir ao amigo que faça a prece de encerramento, em nome de todos nós, agradecendo mais uma vez você estar aqui conosco, fazendo uma palestra, aprofundando em temas tão importantes para a nossa vida enquanto seres humanos e espíritas. Vamos fazer, então, a nossa oração, essa busca de conexão consciencial com Deus. E não precisamos buscar Deus nas estrelas, nas galáxias, porque Deus é pleno em cada um de nós, então é um processo introspectivo também. Que Jesus nos abençoe, abençoe a Casa Fonte de Esperança, seus dirigentes, trabalhadores, que nós possamos, nesse compromisso moral com a mensagem de Jesus, darmos os grandes exemplos de humildade para nós mesmos, darmos os grandes exemplos de virtudes para nós mesmos, para que nós possamos sentir o sabor das virtudes e vivenciar, e que nós possamos compreender o esforço de cada um nessa mesma rota de autoaperfeiçoamento. Que Jesus nos ajude a jamais desanimarmos desse trabalho. Sabemos que no mundo de prova e expiação será de cada um de nós, exigido pela própria vida, os testemunhos diante dos desafios, mas que possamos ter a capacidade, Senhor, de transformar todos os desafios, todas as dores, em oportunidade de aprendizado e de crescimento, e que assim seja. Amém. E dessa forma encerramos a primeira parte das nossas atividades, agradecendo mais uma vez ao Jorge e a todos que nos acompanharam via internet. Boa noite. Boa noite.